O canal Aqui Tem História apresenta o protestantismo antes de Lutero. Pedro de Bruys, um sacerdote contra a Igreja. Pedro nasceu em Bruys, no sudeste da França. Era um padre católico que foi destituído de seu trabalho por ensinar as doutrinas ortodoxas. Ele começou a pregar em Dauphiné e Provença, provavelmente entre 1117 e 1120. Os bispos das dioceses próximas de Embrun, da Egep proibiram os seus ensinamentos em suas jurisdições. Apesar da repressão governamental, as doutrinas de Pedro ganharam adeptos em Narbona, Toulouse e na Gasconha. Ele admitiu que a autoridade dos evangelhos em sua interpretação literal. O restante do Novo Testamento parece ter sido considerado inútil, pois Pedro duvidou da sua origem apostólica. Relegadas as epístolas do Novo Testamento como um valor secundário, pois não vinham de Jesus Cristo, mas de homens e não de origem divina, ele também rejeitava o Antigo Testamento. Os seus seguidores eram conhecidos como pedrobrucianos. As suas doutrinas eram: rejeitava o batismo de crianças e preferia batizar os adultos, condenava a Eucaristia e as liturgias como a missa e a oração para os defuntos, eram contra o celibato clerical. Além disso, opunha-se fortemente à adoração da cruz. Para ele, a partir do momento em que ela foi instrumento da morte de Jesus, os cristãos deveriam odiá-la, em vez de venerá-la. Ele e os seguidores rejeitavam a autoridade papal, pregava o exercício da violência física contra padres, monges e freiras. Foram acusados de profanar igrejas e queimar cruzes. Sua morte foi trágica. Certo dia em Saint-Gilles, perto de Nimes, estava a queimar cruzes e atacando igrejas, quando a população local, irritada com o sacrilégio, queimou-o na sua própria pira. Após a morte de Pedro Bruys, o ex-monge Henrique de Lausanne adotou os ensinamentos pedrobrusianos em 1135 e difundiu uma forma modificada deles após sua morte. Os discípulos de Henrique de Lausanne receberam o nome de henriquecianos. Tanto os henricianos quanto os pedrobrusianos começaram a desaparecer em 1145, ano em que Bernardo de Claraval começou a pregar o retorno à ortodoxia romana no sul da França. Pouco depois, Henrique de Lausanne foi preso, levado perante o bispo de Toulouse e provavelmente condenado à prisão perpétua. Naquele ano, o monge beneditino e cronista inglês Matthew Paris relatou que uma jovem afirmava ter recebido inspiração da Virgem Maria e havia convertido muitos discípulos de Henrique de Lausanne. Ambos movimentos desapareceram dos registros históricos após esta data. Suas visões radicais sobre o Antigo Testamento e as epístolas do Novo Testamento impedem-no de ser um predecessor espiritual de figuras protestantes, como Martinho Lutero ou João Calvino. Apesar disso, Pedro de Bruys é considerado um profeta da Reforma por alguns protestantes. O canal Aqui Tem História agradece sua audiência, solicita seu joinha, inscreva-se no canal, ative os sininhos das notificações, compartilhe nossos conteúdos e até breve.